E uma pessoa pergunta o que é ser um comunicador e em que níveis pode atuar um comunicador. O que nós chamamos de comunicador é quem provê informações sobre o que virá. E a que leis nós devemos estar unidos para colaborar com a evolução. Então, o comunicador ele deve ter um lado profético, deve ter um lado intuitivo e ele deve nos dar informações ou nos preparar para aquilo que está para vir, que está para acontecer. Mas isto deve estar colaborando com a evolução e não ser uma coisa destrutiva, não ser uma coisa negativa. Então este comunicador tem um sentido especial, não é comunicar qualquer coisa. Qualquer coisa é um informante ou coisa parecida, mas um comunicador, no sentido espiritual, ele está falando de comunicar o que é positivo, o que é evolutivo e aquilo que tem que vir para preparar as pessoas. E em que níveis ele pode atuar? Perguntam aqui. Bem, pode atuar no nível físico, como pode atuar interiormente, internamente. Se o comunicador tem um corpo sutil, um corpo astral ou um corpo mental, que se traslada e se comunica, ele pode ser um comunicador interno, ele pode usar a comunicação interna. Depende do tipo de comunicador. E uma pessoa pergunta o que quer dizer batismo de terra, batismo de água, batismo de fogo e batismo de ar. Isso que nós chamamos de batismo é um processo na consciência, que é administrado, que é conduzido por energias solares ou cósmicas, dependendo do nível do trabalho, dependendo do nível do batismo. Então, nós podemos estar estimulados, impulsionados na consciência por uma energia solar ou por uma energia cósmica, segundo a nossa necessidade e segundo o grau de impulso que tivermos que receber. E um batismo, quando acontece, ele promove a nossa integração em um nível superior àquele no qual nós estamos normalmente. Então, se nós recebemos um batismo ou um impulso solar ou cósmico, se nós recebemos este impulso, nós vamos nos integrar a um nível superior. Vamos estar unidos a um nível mais elevado de consciência. Então é muito fundamental um batismo. Agora, quando este impulso solar ou cósmico permite que a nossa vida física, que a nossa matéria física se aproxime, se dirija ao seu padrão de perfeição, então nós chamamos isso de batismo pela terra. Disse pela terra porque está ligado à matéria física, à vida física. Então, se nós recebemos um batismo no nosso material físico, para que ele se aproxime um pouco mais do padrão de perfeição que deve atingir, então nós somos batizados pela terra. Se este mesmo impulso vem para o nível emocional, se o impulso é no nosso corpo astral, no nosso nível emotivo, então nós chamamos de batismo pela água. É uma forma de dizer que nós somos impulsionados no emocional ou no astral. Se este impulso vem para elevar a nossa mente concreta, a nossa mente pensante, no nível da nossa mente abstrata, ou se esse impulso vem para ligar a nossa mente concreta, a nossa mente abstrata, a nossa mente superior, então nós dizemos que fomos batizados pelo fogo. São formas simbólicas
de se dizer o que está acontecendo. Ou se nós recebemos um impulso para nos aproximar dos mundos, dos planos supramentais, além do mental, então nós dizemos que fomos batizados pelo ar. Outra forma simbólica. Agora, esses impulsos, tanto o batismo pela terra, como pela água, como pelo fogo, como pelo ar, eles são vividos conforme a nossa evolução. Então, um impulso vai agir diferentemente em várias pessoas, dependendo do nível evolutivo delas, dependendo da abertura que elas possam estar, enfim, dependendo do grau, do material que esses impulsos vão encontrando. Uma pessoa diz que a sua atividade é fazer planejamentos que às vezes se baseiam em fatos econômicos ou na necessidade regional. Mas ela sente que, embora sejam trabalhos sérios e bem intencionados, que não tem energia. Então que ela não sabe se está fazendo certo este planejamento. Esta é uma pergunta interessante, porque existe o planejador profissional, não é? Existe o planejador que é material simplesmente e que faz os projetos que nós conhecemos e que podem ser mais ou menos úteis, mais ou menos belos, etc. Mas um verdadeiro planejador não é isto, porque tudo que deve aparecer aqui, seja o que for, tem os seus modelos em um plano mais elevado. Então, um planejador nunca está fazendo coisas da ideia dele. Um planejador, nesse sentido, está vendo, num plano mais elevado, um modelo daquilo que deve aparecer aqui, daquilo que deve manifestar. Então, se nós temos que construir um centro espiritual, nós não chamamos engenheiros e arquitetos normais. Nós precisamos de alguém que veja o que deve aparecer ali. Até, quando se chega em alguns detalhes, até a forma das casas. Dependendo do grau de contato com esses planos, nós temos um maior grau de detalhamento. Mas isso não tem nada a ver com arquitetura comum e nem com engenharia comum. Então, nesses planos internos estão os modelos, até modelos de cidades e de lugares. Então, se nós fôssemos chegar num lugar e começar a urbanizar, nós teríamos que ver qual é o modelo para aquilo. Como vamos mexer naquilo? Como vamos tratar aquela terra? Aonde vamos plantar as árvores? Isto tem um modelo? Isto não é criado ali na hora. Tem um modelo para aquilo. E se nós não encontramos este modelo, é sinal que ou não é a hora de construir, ou então que não tem nada planejado para aquele lugar. E nós teríamos que estar, então, muito alinhados com esses princípios. Isto porque, se existe uma cidade, ou se existe um local, modelo no espaço, nos planos superiores, e se aquilo é captado e feito aqui, e realizado aqui, como aconteceu em algumas vezes, então nós vamos ver com o tempo que aquilo se transforma num lugar histórico. Vocês já ouviram falar em cidades históricas, não? Cidades históricas são aquelas que têm milênios, ou séculos e séculos, muitos séculos. Então, quando nós chegamos numa cidade histórica, isto é, ela há milênios ou há muitos séculos, ela está ali. Isto foi uma coisa que estava construída de acordo com o modelo, senão ela não podia ter resistido. Ela não poderia ter permanecido mais do que permanece uma cidade normal, uma construção normal. Isso é muito importante, porque se existe um modelo para uma cidade, ou se existe um modelo para um lugar,
nós captamos e construímos aquilo conforme o modelo, aquilo é o elo entre aquele povo e a tarefa que ele deve desempenhar. O lugar, a cidade, se ela é uma verdadeira cidade ou se o lugar é um verdadeiro lugar, aquilo é um elo. Quem nasce ali, ou quem vive ali, ou quem vem para lá para realizar certos trabalhos, o lugar e a cidade são a ligação entre a tarefa, que vem também dos níveis abstratos, que vem também do nível superior, e as pessoas. É por isso que certas tarefas que foram planetárias ou certas tarefas que foram muito básicas para a vida do planeta, não foram feitas por pessoas que estavam em tendas ou em barracas ou no mato. Foram feitas com estes alojamentos, que são elos entre as pessoas e essas tarefas. Assim como existem os modelos nesses planos internos, nesses planos onde nós temos que nos habituar a contatar, a ficar alinhados com eles, nesses planos, além dos modelos, nesses planos existem também, em matéria sutil, objetos que nós chamamos de terafins, né, como vocês sabem, e que, às vezes, são mandados para o plano físico, se materializam, mas porém se mantêm ocultos, se mantêm escondidos. Então, se traz um objeto destes, altamente imantado nos planos sutis, e se traz isto para o plano físico, isto pode se materializar subterraneamente, embaixo da terra. E se isto se materializa embaixo da terra, se isto toma uma forma, porque isto é muito magnético, isto traz um magnetismo superior, se isto se materializa e fica ali enterrado, aquilo atrai a formação do que deve acontecer na superfície. Então, muitas vezes, muitas obras, ou muitas tarefas, ou muitos movimentos espirituais podem acontecer em determinados lugares onde eventualmente exista este modelo subterraneamente, que possa materializar a coisa, que possa atrair a coisa no plano físico, que possa permitir que algo aconteça. Vocês ouviram nós falarmos várias vezes, não? Que Figueira é um milagre, porque não havia base alguma para se construir Figueira, base material alguma para isto ser construído. E mesmo depois de termos iniciado, não havia base alguma neste mundo que possibilitasse isto se materializar da forma como se materializou. Mas isto explica tudo. Porque se havia este modelo lá no alto, se este modelo se condensou, se solidificou e se formou algum terafim aqui por baixo, isto permite que isto tudo surja aqui. Apesar de nós não termos nenhum meio material disponível e proporcional ao que surgiu aqui. Então isto explica. Os modelos, os terafins, isto que está enterrado, isto que está emanando de lá de baixo, que permite que isto aqui continue, que permite que isto aqui se faça, e se tem que aumentar, ele é que vai fazer. Então isto explica tudo. Agora, em certos lugares, esse terafim pode não ter se materializado e estar enterrado. Este terafim, em certos lugares, pode ter sido passado por algum mensageiro, por algum comunicador, por algum ser que estava encarregado de estimular isto no plano invisível. Então, estes seres que trabalham no plano invisível podem tomar esses modelos na forma de um terafim invisível e passar por aqui, nos planos sutis. E por onde isto passa, isto vai estimulando
permitindo que as coisas aconteçam. E quando esses terafins passam, quando isto passa, isto fica imantado por um certo tempo, não permanentemente. De repente, isto se esgota. E se as coisas não foram feitas, se as coisas não foram construídas, ou se as coisas não foram manifestadas enquanto aquilo estava imantado, se aquilo se dissolve, depois você não faz mais. Depois você não materializa mais. Então certas coisas são muito lentas ou são muito demoradas ou ficam desvitalizadas porque se perdeu a oportunidade. Quando esse terafim passou, nós não fomos logo rápido, passou, aquilo dissolveu e agora as coisas têm que ir num outro ritmo, têm que ir num ritmo puramente material. Veja, isto é muito instrutivo para nós. Não só com respeito a coisas físicas, materiais, mas também a outras coisas. Pode passar aqui uma onda, pode passar aqui uma inspiração, um impulso, não intuitivo, evolutivo, e se nós não captarmos, ou se nós captarmos e não realizamos, aquilo passa. Depois aquilo não tem mais força, não atua mais. Perdeu-se a oportunidade. Quando acontece de um modelo deste se transformar num terafim e de magnetizar uma área, ou dele ficar ali por muito tempo, por alguns séculos ou pelo tempo que tiver de ficar, então enquanto aquilo está ali, aquilo começa a atrair seres de todos os lugares. Isso nós chamamos então uma área de peregrinação. Vocês ouviram falar, não é? Áreas de peregrinação, que as pessoas vão peregrinar lá, vão de todas as partes do mundo para fazer peregrinações ali. Elas são atraídas por esta energia, elas estão atraídas magneticamente por esses terafins ou por esses modelos materializados que podem estar ali presentes. Isto pode ser muito importante para a história das nações. Isto pode influir na história das nações. Digamos que num país haja áreas de peregrinação, digamos que num país haja estas áreas altamente magnetizadas. Aquilo influi na vida do país, aquilo influi na história do país. Então nós vemos certos países que têm certos tipos de história, que têm certos tipos de fatos na sua história, que evidentemente ali tem estas coisas e que atuaram a ponto daquela história se desenvolver. Vocês acham, por exemplo, que um homem como Napoleão poderia fazer tudo o que fez se ali não tivesse algo magnetizando a história da França? Ali tinha algo que estava agindo sobre a história da França. Então qualquer um poderia chegar lá e ser um general. Então, porque aquilo está lá independentemente da pessoa, independentemente do ser. Isso não é válido para todos os seres históricos, porque muitos eram até iniciados, muitos eram bem diferente disso que está sendo descrito. E muitos até eles mesmos atraíam estas coisas e representavam estas coisas, mas nem sempre. Agora, vai chegar um momento que a humanidade vai ser mais desenvolvida. A humanidade vai ser mais desenvolvida, os seres humanos vão ter contatos supramentais. Então, os seres humanos vão conseguir perceber estas coisas. Vão conseguir perceber. E eles podem, por exemplo, ter a intuição de que pode haver uma área do planeta ou um local do planeta aonde exista um concentrado destes, aonde se deve ir lá fazer as coisas. Deve surgir, por exemplo, uma nova civilização. Mas quem é que está apto a construir esta nova civilização? Nenhum de nós.
Mas essa civilização vai ser construída, essa civilização vai aparecer. Vai aparecer porque o modelo desta civilização está encravado no planeta. E isto vai, a uma certa altura, realizar esta civilização. E alguns vão poder encontrar este lugar, ou vão poder encontrar vários terafins menores para a formação, para a fundação, para o desenvolvimento desta civilização, orientados ou por naves, ou orientados pela posição de certas estrelas. Então nós podemos compreender pela posição de certas estrelas a indicação de onde estão esses lugares, esses terafins. Então veja que futuro tem os planejadores, não? Que grupo especial será este, não? Dentro da humanidade, os planejadores. Este é um grupo realmente muito especial. E nós teríamos que estar ajudando a Terra neste sentido, ajudando o planeta para que coisas reais, válidas, que fazem parte da história do planeta, da história futura do planeta, que fazem parte daquilo que o planeta deve ser. Então cabe a nós estar descobrindo isto, cabe a nós planejarmos. Agora, para isso, nós teríamos que ter um currículo. Sabe o que é currículo nesse sentido? Não é nada do que aqui não. Nós teríamos que ter um currículo, isto é, nós já deveríamos ter colaborado com a Terra, nós já deveríamos ter ajudado a Terra purificando os planos sutis. Nenhum planejador vai construir civilização alguma, vai construir cidade alguma, se ele não colaborou na limpeza, na purificação dos planos sutis da Terra. Porque tudo isso para descer atravessa os planos sutis. Isso tem que atravessar. Então, o processo começa nos planos sutis. Para nós, planos sutis é o plano mental, o plano emocional e o plano etérico. Então, cada um de nós pode já estar sendo preparado para ser um planejador. Se nós estivermos, neste momento, já nos dedicando a esse processo de purificação etérica, de purificação emocional e de purificação mental, em nós, individualmente. Então, você precisa, em você mesmo, estar realizando esta purificação. Você tem que estar realizando esta limpeza sutil em você, para depois você começar a limpar a área sutil da Terra. Para você depois começar a purificar o etérico terrestre, o astral terrestre, o mental terrestre, que é para que isto fique limpo, para que os modelos possam se refletir, possam ser reconhecidos, e para que estas coisas que são sutis, não são físicas em princípio, possam atravessar, possam fluir. E esses planos sutis da Terra, o etérico, o astral e o mental, são planos que necessitam de muita ajuda. Esses planos são cheios de doenças, cheios de micróbios. Micróbios não são só aqueles que a gente vê no laboratório. Os mais aperfeiçoados são no mental, micróbios no mental, que são aqueles que materializam os micróbios físicos. Micróbios no astral, no emocional, que são aqueles que também materializam. Então nós temos que estar numa verdadeira tarefa de limpeza e de purificação dos níveis sutis, que é para que um dia todas estas coisas possam atravessar esses níveis e surgirem aqui na Terra. Por que não surge a nova civilização já? Por que não surgem os centros de cura, como surgiram na Grécia há tantos séculos? Não? Que surgiram mais de 400 na Grécia.
mais de 400 centros de cura na mesma nação. Por que não surge tudo isto? Não surge tudo isto porque antes tem que haver uma purificação. Antes tem que haver uma limpeza, para depois isto tudo começar a surgir, isto tudo começar a aparecer. E nesses planos sutis, no mental, no emocional e no etérico físico, existe tudo o que existe aqui. Contágio, doenças, enfermidades, micróbios, existe tudo isto. E cabe a nós estarmos em conjunto e em colaboração com o reino dévico, com o reino angélico, com o reino elemental, que são reinos sutis, que não são reinos físicos. Nós devemos estar em colaboração com eles para podermos internamente, para podermos nos nossos níveis sutis ou com os nossos corpos sutis, estarmos colaborando nesta limpeza. Então, quando se diz que a Terra está sendo purificada e que nós estamos numa fase de purificação, como vocês leram no livro A Quinta Raça, não quer dizer só purificação material, quer dizer tudo isto. Então, esta etapa da purificação da Terra não é só o que está escrito na Quinta Raça ou em outros textos. Esta purificação da Terra é tudo isto. Então, purificação da Terra não é só o incêndio em uma floresta, um maremoto, ou um tufão, um furacão. Purificação da Terra não é só isso. Purificação da Terra são todas estas coisas que no mundo sutil devem ser resolvidas. Nós, inconscientes destas coisas, estamos sempre poluindo este mundo sutil, em vez de estarmos fazendo o contrário. Então, cada preconceito que você adota, cada ideia fixa, negativa, que você firma nela, você está firmando isto no plano sutil. Você está contaminando o plano sutil. Você está contaminando este nível sutil, mental, astral, emocional e etérico físico. E se isto fica muito acumulado, se muitos milhões de pessoas começam a acumular estas coisas nos planos sutis, aquilo fica cristalizado, quase sólido nos planos sutis. E aí precisa vir uma dessas reações da natureza, que ninguém sabe como acontece, ninguém sabe por quê. Então há muitas notícias científicas, tudo isto, mas isto são cristalizações de material espúrio, isto são cristalizações de imperfeições, de ideias fixas, de preconceitos, de ódios, de antagonismos, tudo isto que a humanidade fabrica normalmente e que vai se acumulando nestes planos. E claro que se isto é confirmado a todo momento, isso se cristaliza e para isto se romper a uma certa altura é preciso que algum fenômeno aconteça, que algum fenômeno da natureza aconteça. Ou o que não é permitido pela lei extraterrestre, não é permitido que uma humanidade mais avançada mande um míssil aqui e destrua isso nos nossos planos sutis. Isto não é permitido por lei. Então, cada planeta tem que resolver as suas coisas com a ajuda dos outros. Mas para haver uma ajuda específica, efetiva, precisa que nós, neste planeta, já tenhamos feito todo o possível. Que não tenhamos mais nada por fazer por nossa conta. Então, o resto que tenha ficado lá, alguém pode mandar um míssil. Estou falando míssil no sentido simbólico. Alguém pode mandar uma onda e fazer o que nós não podemos fazer. Mas isto precisa que a gente esteja atualizados com este assunto. E que a gente esteja não só nos apresentando como vítimas de furacões, né? Vítimas de terremotos. Vítimas do quê? Você mesmo é que cria isso. É a humanidade que cria isto. Claro que uma pessoa ou uma pequena cidade não vai ter cristalização negativa suficiente para criar um furacão, para criar um terremoto, para criar o que quer que seja nesse sentido.
Mas a humanidade toda sim, toda a humanidade vai criando isto e depois a purificação vai se dando setorialmente em certas áreas, em certas zonas, antes de uma purificação geral, se for necessária. Neste campo, nós poderíamos estar, por exemplo, destruindo uma infinidade de vírus só mudando o nosso pensamento. Porque há vírus que estão já fora de controle e que não há ainda medicamentos para esses vírus. Existem vírus que só com a mudança do pensamento humano eles desapareceriam, porque não tem mais do que se alimentar. Esses vírus todos se alimentam do pensamento negativo da humanidade, da qualidade do pensamento humano, da qualidade do sentimento humano e da qualidade do etérico humano. Então isto permite que surjam esses vírus e que estes seres ou que essas partículas fiquem se alimentando disto. Veja que existe neste planeta em matéria de desinfetante, não precisaria nada disto, bastaria que o homem mudasse o modo de pensar, que isso tudo iria sendo resolvido. Estas coisas que vão se juntando nos planos sutis, estas coisas negativas que vão se juntando, começam também a lutar entre elas. Porque todo este lado negativo não é uma coisa só, eles são como a humanidade. Essas forças lutam entre elas. Então começam a haver até batalhas nesses níveis sutis, batalhas destas forças que nós estamos criando. E essas batalhas, ou esses conflitos, quando começam a acontecer entre essas forças no mundo sutil, isto reflete aqui na Terra. E quando reflete aqui na Terra, surge um conflito aqui sem que a gente se dê conta. Vocês já viram que duas pessoas que deviam ser harmoniosas entram em conflito? Vocês já viram que grupos, até grupos religiosos, que surgiram para a mesma tarefa e ficam lutando entre eles, e ficam se degladiando, ficam competindo. Isto são estas forças do mundo sutil que começam a refletir aqui e que empossessa as pessoas, os seres. Então, para nós estarmos lidando com isso, estarmos colaborando na purificação da Terra, estarmos colaborando para que um dia comece a surgir ou surja esta nova civilização, esta nova humanidade, nós temos um trabalho de base muito importante para fazer. Trabalho de base muito à altura das nossas forças, muito à altura do nosso entendimento, não? E da nossa energia. No começo, quando nós começamos a querer colaborar com esses mundos sutis, no sentido de purificá-los, o que nós encontramos lá como forças, como energia e como material conflitante, isto no princípio deixa os nossos corpos sonolentos, sem coragem, deixa os nossos corpos desvitalizados. Então é por isso que em muitos grupos espirituais, aqueles que deveriam ser os guardiães destas coisas, a uma certa altura diz: eu não entendo porque eu não consigo fazer mais nada. Tem alguma coisa que me... Eu estou desvitalizado, eu estou sem motivação. Percebe? Porque desconhecem estas coisas. Não é ele que está com desmotivação. Ele está sendo influenciado por este conflito sutil. E como este conflito não é fraco, este conflito é uma coisa bastante pungente, os corpos daquele indivíduo, os corpos sutis daquele indivíduo, ficam alquebrados, não conseguem reagir. Então ficam inertes, vão ficando inativos. E na superfície da Terra tem, não se pode arriscar números, mas tem a maioria que já devia estar ativa, que já deveria estar construindo a nova civilização e que está amortecida.
e que foi amortecida durante o processo, ficando inativa. Então, quando nós encontramos um indivíduo assim, ou quando encontramos um ser assim, nós temos que rever, em princípio, a nossa situação para ver qual é o nosso ponto nesta mesma situação. Porque estas forças sutis negativas trabalham muito mais do que as positivas. As positivas, elas contemplam o livre-arbítrio. As positivas agem dentro da lei espiritual. As forças positivas não impõem. Então, em resumo, agem muito menos do que essas negativas. Então, somos nós que estamos nesta faixa do livre-arbítrio e que podemos pensar o que quisermos usando o nosso livre-arbítrio. Precisa ver para que estamos usando este livre-arbítrio, porque cabe a nós reagir a isto. Cabe a nós tomar uma atitude diante disto e não ficarmos cada vez mais influenciados, empossessados por isto. Bom, quando nós então resolvemos fazer isto, os impulsos são tão fortes que os nossos corpos se tornam sonolentos. Nossos corpos se tornam lentos demais. Eu aqui repeti a exaustão, que nós não fazemos nem 30% do que deveríamos fazer. Tudo está incluído, sabe? Isso tudo está incluído. Porque nós, como corpos, que deveríamos estar agindo na correta direção, estamos em parte adormecidos. Adormecidos a ponto de não fazermos 70% do que deveria estar sendo feito. Compreende onde está a raiz disto? Não está nestes pobres seres encarnados, que não conhecem estas coisas, que não identificam estas coisas e que não sabem lidar com estas coisas. Mas a raiz está nestas coisas. E nós teríamos que nos desinibir, teríamos que tomar uma atitude diante de nós mesmos e ver se vamos continuar como toda a humanidade, que parece que não faz nem 30. A humanidade, se chegar a 20, houve aí uma área de peregrinação flutuante que foi passando, um terafim que foi passando, então conseguiram fazer 20%. Quando existe uma ligação correta com tudo isto, quando existe um fio, e este fio está ligado lá em cima e ligado aqui embaixo, existe uma alegria. Existe esta energia da alegria, existe esta coisa simples, pura, não a coisa sofisticada, preocupada. A coisa, entende, que está preocupada, que não está à vontade. Isto tem que estar livre, solto, puro, alegre, simples. Isto é um traço de que a coisa chegou bem até aqui embaixo. Então, estou muito decepcionada com o coordenador da área onde estou alojada. Quero mudar de área. Para onde você se mudar, você vai encontrar a mesma coisa. Se você nesta área não gostava de alguém, você se mude. Lá você vai encontrar outro alguém para você não gostar. Porque você não resolveu isto em você. Então, se a sua coordenadora te decepciona, faça um trabalho lá mesmo para você não encontrar uma outra em seguida que te decepcione também.